transformar o seu conteúdo de Instagram num conteúdo magnético? Aqui é a Marcele Rebelo e eu tô no dia 5 do desafio Insta Brand, ou melhor, do desafio Insta Magnético, que tem branding sim, mas a ideia aqui é torná-lo magnético e vender. Então, eu já tenho falado muito sobre estratégia, sobre dicas de storytelling, né? Que tá super na moda. Tem o brandtelling, né? Tem o neuromarketing. Tudo isso entra. Porque, na verdade, o desafio é você contar histórias que agregam valor, que deem ferramentas para o seu público-alvo, para o seu seguidor, para a sua audiência, de como ele pode ser protagonista, que tipo de experiência a sua marca ajuda essa pessoa a mostrar para o mundo, a dizer para o mundo quem ela é. Então, tem uma série de fatores aí, sim, da psicologia, né? Por isso a gente aqui oferece na mentoria individual ou em grupo um posicionamento focado nesse estudo, né, do Jung, dos arquétipos, para poder te ajudar a trazer mais ferramentas, mais conexão e perceber melhor o seu público-alvo, tá? Então, são 3 passos. Hoje a aula está gravada, amanhã também vai estar gravada. Claro que esse conteúdo vai estar dentro da Academia Eureka e tem sempre algo premium para quem paga, para quem quiser entrar hoje aí na Academia Eureka. O link está na bio, o link está aqui embaixo e o link está também nesse link encurtado, que é super fácil, bit.ly/Academia Eureka. Ao se inscrever na Academia Eureka, você vem automaticamente para o grupo do WhatsApp e tem todos os benefícios, como encontro comigo, para um aulão com um tema que você pode sugerir com a galera, tem networking na roda de negócios e tem também o Clube do Livro, além dos tutoriais práticos, para você não precisar fazer um grande curso. Esse é o desafio de verão. Eu gosto de vez em quando de fazer o Academia Eureka de portas abertas. Esse aqui é específico para quem quer entender o Instagram. Eu sei que você pensa, eu não uso muito o Instagram, eu não gosto de rede social, ele é muito invasivo, ou eu quero ter um Instagram perfeito, maravilhoso, o feed mais bonito vai me ajudar a vender. Tem muitas crenças, né? E, na verdade, você pode também pensar assim, eu não quero ser refém das redes sociais, ou eu tenho mais o que fazer, né? Eu não tenho tempo de criar conteúdo, eu não tenho dinheiro para criar conteúdo, então eu vou te ensinando a cada dia do desafio ferramentas, vou te apoiando para você não caminhar no escuro, criar as coisas com intenção que vão te trazer resultado. O que eu te mostrei na aula de ontem, se você não viu, corre lá para ver, o Bibliocalendar, que é acessível, é gratuito e ele já é baseado para você fazer um storytelling. Serve para qualquer nicho, né? E tem coisas práticas ali que engajam, tipo, segunda-feira começa com story de 1 minutinho com uma dica prática, pode ser um vídeo, pode ser uma sequência de stories com passo 1, 2, 3 e 4, e pode ter um link. Quer saber mais? Vem para uma consulta gratuita comigo. Fazer as coisas com intenção, ter o pulo do gato. Desde que eu comecei com a agência em 2010, muita gente fala, você escreve muito bonito, você escreve maravilhoso. Recentemente eu vi, você é muito boa em copywriting, seu texto lê minha alma. Por quê? Além da minha experiência, expertise, eu estudo muito sobre isso, e a Academia Eureka é para você não precisar estudar tanto quanto eu e ter tudo num lugar só. Eu tenho uma sensibilidade, um interesse de que esse negócio cresça, de que a pessoa apareça e se conecte. Negócios são feitos de pessoas para pessoas. Então, se o seu Instagram parecer um encarte de anúncios, dificilmente você vai gerar engajamento. Então, tem várias formas de fazer storytelling e o Bibliocalendar. Se você seguir ele por 30 dias, eu te desafio,
vai me dando feedback. Lembrando que o grupo do WhatsApp é gratuito, tem aqui linklist.bio/biblioideias, você pode vir para o WhatsApp, mas esse grupo vai acabar do desafio Instamagnetic. O que vai continuar é o grupo da Academia Eureka, que por enquanto está com a agenda Academia Eureka, e o Juntos Somos Mais Longe, que é o grupo da minha comunidade, tá? Mas coloca lá se você está no grupo, se não tá, vai lá. Me coloca os seus desafios, os seus conteúdos, né? O seu momento Eureka, o que está rolando por aí, tá? Então, assim, são 3 passos. Para você fazer um bom storytelling é a estratégia. Eu tenho um curso, inclusive, gratuito, que eu fiz no âmbito dos fundos europeus, pelas Mulheres à Obra, que é de escrita criativa para vender, tá bom? Então, é baseado no storytelling, porque storytelling, na verdade, é você saber contar, copywriting. Copywriting com escrita criativa para vender. Copywriting é a maneira de você escrever para vender, tá? E o storytelling é uma das formas de você engajar o público para que ele compre. Lembrando que o Instagram, dificilmente alguém vai abrir o Instagram, olhar o seu perfil e já comprar de você ali naquela hora. A não ser que você queira vender uma coisa assim. Acabou minha água. A não ser que você venda algo que as pessoas queiram muito, né? Então, nesse caso, sim, a pessoa vai olhar, ela já estava quente, precisando daquilo ali, de repente já te segue no seu perfil ou não, caiu ali de paraquedas e já comprou. Mas, em geral, não é assim que funciona, né? Então, muito guru aí da internet fala, igual pedir em casamento. Primeiro você conhece a pessoa, vai vendo, paquera, vai se aproximando, sai, namora. Fica noivo e depois pede em casamento, né? Então, você vende todo dia, sim, mas você vende a atenção, a conexão, entrega uma quick win, né? Uma pequena vitória para que a pessoa volte, recomende seu perfil. E nem sempre a venda ela é financeira. Claro que se você vende um curso, uma mentoria, todo o seu storytelling deve ser para levar a pessoa para esse link para ela comprar, né? Mas ela pode ser fã do seu produto ou serviço, do seu curso, nunca comprar de você e, de repente, trazer outras pessoas que vão comprar. Também acontece. Que é a pessoa que é ali uma embaixadora, né, da sua marca, uma fã e por aí vai. Mas vamos lá. Os 3 passos são: um bom storytelling, ele é pensado, ele é intencional. Então, ele precisa de quê? Estratégia. E é o que eu sou muito boa. Eu escrevo com intenção, escrevo com alma, com conexão e escrevo com estratégia. Estar em várias redes, em vários lugares, e como você se posiciona. Você está num churrasco, você está num aniversário, todo mundo tem que saber o que você faz, sem você ser chata, ficar insistindo, mas é importante as pessoas verem, né, tudo que você promete no seu perfil do Instagram ali com as pessoas que trabalham com você, no seu time, na sua presença. Então, a estratégia, a primeira coisa é ter um público-alvo bem definido. Ou vocês acham que a Boca Rosa não fez um estudo demográfico, um estudo de personalidade antes de estourar com uma linha de maquiagem pensada? Ou vocês acham que a Chanel, o Duolingo, o Airbnb, enfim, Netflix, não tem ali bem delineadas as personas que podem comprar. Outro dia eu vi a Disney, né, já tem um tempinho, fazendo uma propaganda, trabalhando uma objeção de que Disney, né, é uma plataforma de streaming, eu também assino aqui em casa, tem os filmes da Pixar, da Disney, né? E não tem só coisas para crianças. Inclusive, eu e minha família, nós estamos vendo The Office. A gente adora ver séries. Meu filho gosta de colocar
legenda em inglês, né? E é uma série que os três conseguem assistir. Eu, meu marido e meu filho. Não é das minhas favoritas. Eu também tô vendo Modern Family com meu filho. E tem na Disney, tá bom? Algumas tem na Netflix também, algumas são exclusivas da Disney. Mas eles estavam combatendo qual objeção com o comercial deles? De que a Disney não é só para criança. Às vezes, mesmo grandes marcas, dependendo do seu posicionamento para lançar um produto, né? No caso, a Disney se lançando ali como um canal de streaming, uma plataforma de streaming, né? O que acontece? Ela sofreu uma objeção, uma rejeição do público frente aos seus concorrentes, Netflix, Amazon Prime, dentre outras, né? HBO Max, que agora é Max. E então é muito importante você entender sobre o seu público-alvo. Você começa no básico, por exemplo, eu vendo para portugueses, brasileiros morando em Portugal, brasileiros que estão no Brasil. Espero alcançar outros países. Já vendi para portugueses nos Estados Unidos, pessoas da Noruega, enfim, portugueses na Noruega, né? Mas, em geral, pessoas de língua portuguesa. E elas podem estar em diferentes partes do mundo, porque a minha empresa ela é totalmente online. E aí, esse público-alvo tem essa demografia, né? Os insights do Instagram, da Meta, né? Todos os relatórios do Metricool te ajudam a ver a faixa etária. E isso ajuda você a entender também o que essa pessoa gosta, né? Então, por exemplo, quem trabalha só com mulheres, mulheres em menopausa, mulheres mães, mulheres que não querem ter filhos, pais nerds, enfim, pais de recém-nascidos. Então, você precisa entender, né? Claro que você pode ter pessoas passando por esses estágios da vida ou com esse estilo de vida que têm uma paixão em comum. Por exemplo, sei lá, gostam de confeitaria, né? Ou gostam de terapias holísticas e por aí vai, né? Então, é importante você mergulhar no seu público-alvo, começando pela camada demográfica, né? Onde essa pessoa está, que idade ela tem, com o que ela trabalha, quanto ela ganha, aquela pesquisa do censo, sabe? E aí você mergulha também para perceber mais a fundo essa pessoa, além do básico, né? O que ela gosta de ler, de ver, de assistir, como que ela se educa, se ela faz algum tipo de faculdade, curso online ou não, se ela já comprou online ou não, como que ela se informa, se mantém atualizada sobre o assunto que você vende, ou para resolver a dor dela, por exemplo, pais de adolescentes, pessoas que querem trabalhar de casa, ganhar dinheiro sem sair de casa, enfim, como que elas pesquisam sobre isso, você está nos canais onde ela pesquisa sobre isso, quais os hábitos dessas pessoas, elas têm pets, não têm pets, fazem exercício, gostam de política, fazem jejum, tem que ir percebendo coisas que tenham a ver e que impactam com o seu negócio e o hábito delas. Elas usam redes sociais. Se você quer vender para pessoas que têm aversão à rede social, como é que você vai chegar até elas, né? Então você tem que pensar nisso tudo. Como é que elas usam o tempo livre delas? O que elas gostam de fazer no tempo livre? Sobre o que elas gostam de conversar e com quem que elas gostam de conversar. Elas frequentam cafés, restaurantes? Que tipo de lugares elas gostam de ir? Debates, associações, né? O que essa pessoa ama muito? Isso é muito importante para você gerar conexão com ela. O que ela odeia demais, sabe? Na mesma questão da conexão. Como que ela se enxerga? Como ela se vê? E como ela gostaria de ser vista ou percebida. Esse é o ponto-chave, é o ponto de virada. O que a sua marca, o que a sua empresa, o que seu produto, o que seu serviço oferece para que essa pessoa tenha a sua ajuda ou do seu produto ou do seu serviço para que ela realize o desejo de ser compreendida, ouvida, enxergada,
percebida como ela gostaria. Porque existe uma discrepância em geral do que somos, do que acreditamos que somos e de como as pessoas nos veem. Isso é muito filosófico, sim. Tem a ver com autoconhecimento e tem a ver com estudar também o outro, a mente do outro, o comportamento do outro. Não é para manipular, mas é para você calçar o sapato que essa pessoa calça, se colocar no lugar dela. E até te ajuda a melhorar o seu produto, seu serviço, em como você ajuda essa pessoa, né? Ainda mais quem vende realização de sonho, como a Natasha, quem vende antídotos anti-estresse, como a Camila, né? E por aí vai. E a sua rede social, ela é onde esse herói ou essa heroína, né, é o protagonista. E você precisa criar um storytelling que seja como um grande filme emocionante, maravilhoso, onde essa pessoa vai brilhar. Então não é sobre você. Você não é uma influenciadora, um influenciador a ponto da pessoa querer ficar seguindo seus passos todos. Claro que é legal você mostrar como que você faz, qual é a sua jornada, a jornada da sua empresa. Isso gera também identificação. Mas é muito mais sobre o outro do que sobre você. Você vai para uma reunião, você está fazendo um curso, você está preparando uma coisa. Por quê? Qual é o seu objetivo? Claro, além de ganhar dinheiro, como é que você vai transformar o outro? Né? Virou noite preparando alguma coisa, comprou brinde. Estou dando exemplos assim práticos, tá? Então, a sua rede social, ela tem que ter essas quick wins para ela entender que ali, fazendo parte da sua comunidade virtual, ela tem outras pessoas que pensam como ela, que sentem como ela, que têm as mesmas dores, que querem ser vistas como ela e que a enxergam como ela gostaria de ser enxergada. Faz sentido? Então, esse é o tópico 1 da sua estratégica, né? Que é o público-alvo. Depois é a sua oferta. Para você melhorar cada vez mais o que você oferece para o outro, né? O seu produto, o seu serviço, você precisa entender como pensa, sonha, deseja, que dor oculta essa pessoa tem, que às vezes nem ela sabe. E aí você vai melhorando a sua oferta, testa, né? Pega opinião. E você precisa, sim, fazer o seu marketing. E essa aula de hoje aqui, do Desafio da Magnetic, é para quem quer criar uma marca desejada, preferida, comprada e uma comunidade forte para você criar uma marca autêntica e icônica, tá bom? E que vende. Porque a comunidade leal, além dela te ajudar a vender mais, né? Ela vai te ajudar a alcançar mais pessoas, tá bem? E vai fazer com que você não tenha que ficar ali na disputa por preço, tá? O segundo passo, foi a estratégia, que tem esses tópicos. O segundo é o seu posicionamento, tá? O seu posicionamento é como você se destaca no meio da multidão. Se você estiver numa praça, imagina, um monte de barraquinha, um monte de stand, né? É igual numa feira medieval, uma feira de moda, uma feira de livro, qualquer lugar, qualquer praça. Por que as pessoas vão preferir comprar no seu stand e não no stand do outro? Se vocês vendem a mesma coisa, bebida, sei lá, roupa, é o atendimento, é o diferencial, é a sensação que o seu produto, que o seu serviço, que a sua aula virtual entrega para essa pessoa, né? Então é muito importante o seu posicionamento, porque é aí que você vai se tornar diferenciador, né? Com habilidade e talento para ajudar essa pessoa a chegar onde ela quer, ser percebida como ela quer, né? Claro que a sua marca pode resolver uma dor, né? Pode, por exemplo, quem tem marcas sem glúten, ensinam receitas sem glúten, ali tem uma dor já muito específica, né? E é um nicho, igual eu mostrei da Jéssica, numa das aulas, né? Ela está mostrando como se vestir com autenticidade, mesmo não tendo um corpo padrão. Quanto mais nichado, quanto mais diferente for a sua marca e falar com um público muito específico, que não tem muita coisa por aí, é mais fácil para você.
que quem quer atender todo mundo vai concorrer com todo mundo. Para mim é uma luta. Quantas pessoas não falam sobre marketing digital? Tem sempre alguém prometendo uma promessa é ótimo, né? Prometendo algo mágico, rápido, atalhos, hacks. E aí chega aqui, eu falo que eu vou entregar uma aula de meia hora, acabo entregando uma de 1 hora, 1 hora e 20, né? A pessoa fala, mas eu tenho que ficar me dedicando muito e tal. Mas, enfim, é isso. Eu entrego muitas ferramentas para a pessoa caminhar sozinha. Ela não quer nada disso, ela quer que eu faça, eu vou fazer para ela, entende? Então você tem que ser diferenciadora, né? A sua habilidade, seu talento tem que ir para o terceiro passo, para o segundo passo, que é entregar a promessa que a sua marca faz, né? Então, o que eu estou prometendo aqui? 21 dias do desafio Instamagnetic para a pessoa tornar o seu Instagram magnético. Eu estou entregando. Mas eu preciso que as pessoas topem assistir às aulas, fazer o que eu estou sugerindo para que gere prova social. Mas eu estou aqui. Eu estou fazendo um desafio, ele é gratuito, ele tem o formato premium, né? Tem pessoas que vão se identificar, tem pessoas que não vão se identificar, mas a promessa está sendo entregue, né? Isso é importante. Às vezes, a gente não consegue entregar a nossa promessa, ou porque a gente prometeu demais, ou porque a gente entregou coisa demais e o cliente não valorizou, né? Porque nós somos humanos, como tem acontecido comigo na agência, né? Por isso que eu tive que mudar algumas coisas, dizer não para alguns convites, para que eu consiga entregar o que eu preciso, né? E trabalhar a minha reputação. Mas a dor do crescimento, muitas empresas passam por crises, às vezes as empresas têm que recolher produtos no mercado, só não erra quem nunca faz nada, e a gente enxugar o leite derramado e resolver as coisas, né? É bem por aí. Então você tem que saber qual é a promessa. A minha promessa está clara? Ou eu estou prometendo algo muito genérico, né? Imagina quem vende óleo de cozinha, né? Que está na commodity, sofá. Você não pensa em marca, mas quando você pensa em um dentista, num terapeuta, né? Numa pessoa que vai te dar um crédito, já é diferente, né? Então, uma pessoa que vai contratar sua consultoria para a empresa, sua mentoria. Então, a promessa ela tem que estar muito clara. Mas para quem vem de educação informal, como eu, é muito complicado também, porque eu dependo que a pessoa queira fazer as coisas, né? Então, por isso que eu estou simplificando, trazendo método, trazendo muita ferramenta gratuita para que as pessoas consigam fazer e estou me colocando à disposição para resolver as dúvidas lá no WhatsApp. E as aulas ficando gravadas, as pessoas podem ver, rever quando quiserem, fazendo o tempo delas, né? Então, a sua promessa e, além disso, né, o que você precisa? Ter uma história. Uma história onde, imagina um roteiro de filme, o seu herói, a sua heroína, vai ter um final feliz. Isso é muito, muito, muito importante. Tem que estar claro no seu storytelling qual é a jornada que essa pessoa vai fazer para que ela ganhe a experiência que a sua promessa de marca cumpre. Então, Chanel promete elegância. Quem usa Chanel fica elegante. Land Rover promete, tipo assim, que a pessoa gosta de aventura, é descolada. Quem anda com Land Rover cumpre, experimenta nela mesma a promessa da marca, né? Por isso que criar uma marca é muito difícil. Eu também estou aqui em constante estudo e aprendizagem para ver o que a minha marca de fato promete, qual é o diferencial dela. E muitas vezes não é o que a gente quer prometer, é como o outro percebe. O que falam muito para mim é que eu transformo de maneira simples e explico o porquê das coisas, né? Como funciona cada etapa ali do Instagram. Reel, ontem teve a pergunta do Nelson, né? O que viraliza mais, gera mais alcance? Reel ou Story? Quer dizer, muita gente nem sabe que o Reel é feito para estourar bolha, mostrar
topo de funil, ou seja, quem ainda não te conhece, quem está no início da descoberta ali do que ela precisa, do que ela quer, né? E o story só é mostrado para quem já te segue. Então, por isso que você precisa criar o storytelling muito para quem não te conhece ainda, sendo repetitivo e trazendo as perguntas principais que essas pessoas vão fazer. Por exemplo, no meu caso, como criar um Instagram do zero? Essa pergunta do Nelson, eu posso criar um Reel, né? O que dá mais alcance? Reels ou Stories? Mas eu só vou tendo essas perguntas se eu me colocar à disposição da minha comunidade para poder, e das pessoas, né? Já que eu estou fazendo essas lives, posso ser descoberta no YouTube, no Facebook, né, no Instagram, para que eu entenda essas dores e essas perguntas. Porque às vezes eu vou achando que todo mundo já sabe tudo e não trago perguntas básicas. Outro dia, numa consultoria, uma cliente me falou que ela não publica stories, nunca. E aí eu mostrei para ela que o story é onde tem o link, então você pode fazer sequências de stories, vídeos e ter um clique aqui para a pessoa marcar na agenda, falar com ela ou ouvir o podcast, né? Porque ela tá trabalhando com podcast. Então, faz o corte do podcast, joga no Reel, joga no Story, e no Story você já tem o link para levar a pessoa para o podcast, né? Então, e dá para agendar stories também. Então, não tem por que você não usar, se cada etapa ali do Instagram é como se fosse uma plataforma diferente, entende? São algoritmos diferentes dos Reels, do feed e dos Stories. E você é daqueles que só olham Stories, só olha Reels, ou vê feed, lê legenda? Fala aí para mim, tá? Voltando aqui, então, a sua história tem que colocar como ponto central alguns atores. O herói, quem é essa pessoa, quais são os desafios dela, quais são as paixões dela, as dores, a doença, né? Os anseios, as fraquezas dela. Qual é o grande objetivo dessa missão que ela vai fazer com você? Você tem que transformar isso em algo surpreendente, deixar a pessoa curiosa, deixar a pessoa interessada, né? Isso é muito, muito, muito importante. E quais são os desafios, né? Ou o conjunto de desafios que essa pessoa enfrenta para que ela cumpra a jornada dela. E como é que você pode transformar isso tudo em conteúdo, né? Vai anotando, tendo ideias, chuva de ideias, mapa mental, né? Imagine isso, porque o seu conteúdo vai mudar a partir dessa aula. Você nunca mais vai criar um conteúdo como você vem criando aí. E quem é o vilão? Ou quem são os vilões que atrapalham essa pessoa? Pode ser a falta de tempo, pode ser ela mesma querer ser perfeita em tudo, pode ser, sei lá, falta de informação, falta de cultura. Quem é empreendedor pode ser o governo, seja em Portugal, seja no Brasil, com uma taxação de tributos muito alta, não ter políticas claras para ajudar empreendedores, né? Startups, enfim. Esse vilão ou conjunto de vilões pode ser interno, como eu dei o exemplo, ou externo, tá? Então, se você quer ter uma marca épica, blockbuster, como diz a Thay Dantas, e vender muito e alcançar muitas pessoas, você precisa fazer um storytelling de verdade, tá bom? E para isso você tem que desenhar a personalidade da sua marca. Que atributos, né? Essas pessoas vão consumir ou pegar emprestado da sua marca. Né? Isso é muito importante, voltando naquele ponto, né? Do que você empresta, que atributo da personalidade do seu universo de marca, essas pessoas vão ter a sensação, a experiência, e por isso elas vão pagar para ter o seu produto, o seu serviço, ou para fazer parte da sua comunidade. Tá? E o universo é o cenário. Imagina Star Wars sem um cenário. Imagina Harry Potter sem um cenário. Lost, sei lá. Enfim, e o vento levou sem cenário, né, gente? É muito
todo filme blockbuster, ele tem roteiro e foi pensado tudo isso. Figurino, cenário, personagem. Vocês veem que o Big Brother ele é um reality, mas ele tem quem vai ser o vilão na hora que eles decidem, né, o elenco lá. Quem é a mocinha, quem é não sei o quê, para que seja feita ali uma história. Se eles pegarem pessoas todas com o mesmo perfil, aquilo não vai emplacar. E por mais que você não goste de Big Brother, por mais que você não goste de novela, por mais que você goste de blockbuster, que você não goste da academia do Oscar, você prefere filme cult, você tem que perceber o seguinte: você pode ficar sendo um filme cult, conhecido por poucos, muito valorizado, mas sabe, só fazer sucesso depois que morrer o escritor, o ator, enfim, e não ganhar dinheiro, morrer pobre. Ou você pode, sim, ter sucesso, surfar em algumas ondas, sem prejudicar os seus valores, mas chegando a mais pessoas. Tem que vencer algumas crenças de eu não gosto de Instagram, eu não gosto de rede social, eu acho muito invasivo. Tem muitas maneiras de você fazer coisas interessantes, mesmo sem aparecer, tá? Então, como é que você cria esse cenário? Com coisas visuais, sonoras, com cadência de voz, com bordões, com cores, roupa, natureza ou dentro de um escritório, mudar de vez em quando, né? Onde você está gravando, pode ser num restaurante. Claro, conteúdo não é só vídeo, pode ser foto também, onde você apareça também. Tomando um café, um chá, um refri, uma cerveja, um vinho, um cacau, trazer sinestesia, né? E isso é importante, porque além das pessoas que gostarem da bebida que você vai estar bebendo, ou comendo um gelado, um sorvete, um chupa, né? Um pirulito, enfim, você vai gerar conexão com quem gosta, comendo sushi, sei lá. Se você é vegano, fala sobre isso. Mas, mais do que isso, essas coisas ajudam a trazer. Você já viu que tem vídeo que é mais quente? Eu, por exemplo, coloquei minha luz amarela. Eu só estou com um ring light funcionando. Eu normalmente trabalho com dois. Essa época do ano é mais difícil trabalhar aqui no escritório porque tem muito sol. Então eu tenho que manter aquela parte ali fechada, senão fica escura a imagem, como ficou dos primeiros dias das aulas, né? Eu deixei aberto para ventilar. Dessa parte de trás não tem tanto barulho, mas eu coloco uma plantinha, eu fiz essa estante mais ou menos com as gavetas, ainda quero melhorar. Tem o meu microfone, tem alguns elementos que as pessoas podem gostar, né? E isso ajuda a criar aqui o meu universo. E você pode trazer sensações. Se tiver muito frio, né? Eu vou estar de cachecol, vou estar de não sei o quê. Agora no Brasil é frio, né? Mas se tiver uma coisa de calor, refrescante, vai passar a sensação. Vocês podem reparar que a maioria dos videoclipes, os filmes, eles trazem essa sensação da temperatura. E muitas vezes os modelos reclamam que elas também fotografam para campanhas, às vezes dentro d'água, a água está gelada, ou está frio, está vento, mas eles trabalham de uma maneira que passe uma sensação de calor, de alegria, né? Então, tudo que você vai criar com sua foto, com seu vídeo, precisa trazer esse universo e as sensações que você deseja trazer. Sofisticação, calma, simplicidade, enfim, todo o seu universo de marca, tá? Então, a primeira coisa foi a estratégia, né? A segunda coisa é você trazer. Peraí, que eu me perdi aqui no tópico, eu anotei tanto 1, 2 e 3, né? É o seu posicionamento, com isso tudo aqui que eu fui destrinchando. E a terceira coisa são os formatos, né? Na verdade, você vai trazer os formatos. Muito se fala em vídeo, nos primeiros 3 segundos, o gancho, nos primeiros 30 segundos. Isso vale para copywriting também, para escrita. Quando aparece a foto ou o carrossel que aparece a primeira linha, você ganha a pessoa com o visual, que a gente vai falar amanhã, e com a primeira linha. É isso que compra, porque tá todo mundo correndo e sendo bombardeado por um monte de conteúdo, tá?
Então, por isso que é bom repetir muito conteúdo, para você aparecer muitas vezes, porque você vai ter mais chance de ser visto. Então, se você conseguir fazer 3 conteúdos por dia, mesmo quem me contrata, eu posso fazer uma parte, a gente pode combinar, e você faz outra parte. Então, eu posso dar o template do Canva, fica tudo na mesma linha, ou seu designer faz, e você vai publicando aquelas coisas mais complementares, digamos assim, tá? Para trazer humanidade também para o seu universo de marca. O formato, ele precisa ser estudado. Aqui entra a mentalidade de bibliotecário pesquisador. Você não vai ficar mais scrollando, olhando rede social, seja ela qual for, como uma pessoa que está só ali relaxando. Você tem que olhar como um pesquisador, com uma lupa, tá? E dissecar aquele conteúdo e fazer uma engenharia reversa. Então, ontem eu falei para pôr no Trello os links do que você gostou e anota lá o que você gostou naquele vídeo. Vê as estatísticas dele, quantos views, quantos likes. Por que você acha que deu certo? Mesmo que sejam de nichos diferentes. Eu estava vendo da Thay Dantas um vídeo, né? Ela é uma das maiores influenciadoras sobre marca sexy, que venda. Ela era do G4, foi CEO da Boca Rosa, criou a campanha que vendeu um estoque lá em 3 meses, assim, foi incrível. E aí ela fala o seguinte, né? Que é muito importante, a gente me perdi. Fui falar, né, da Thay Dantas, que ela traz muito esse tipo de conteúdo para você realmente se debruçar, né? Lembrei. Eu olhei um vídeo dela, ela tem um número de seguidores, se não me engano, de 60 mil ou mais, mas eu vi que o engajamento dela, ou seja, os likes, era 8 mil. Quem vende curso, formação, normalmente o engajamento é pouco. Porque eu vejo uns vídeos de bobeira, sabe? Tem um casal e a filha de pijamas fazendo só bobeira. Trollagem, agora tá a trend da moto, né? Que alguém vai e faz, aí puxa a perna da criança, puxa da mãe, e na hora do pai ninguém consegue puxar. Enfim, eles têm placas de YouTube, tem muitos parceiros, é entretenimento, é diferente. E as pessoas querem entretenimento. Então, não dá para comparar, você tem que entender o seu segmento. Se você fala, sei lá, sobre luto, como eu já tive clientes, se você fala sobre seguros, se você fala. A não ser que você faça uma coisa muito disruptiva que vá para a linha do entretenimento, você vai conseguir estourar a bolha, né? Então, é importante você descobrir o seu formato. E como que você vai descobrir o seu formato? Você vai olhar, separar os que você gosta, aí você testa fazer. Você pode fazer um mix de formatos que você gosta. Você pode pegar um formato e fazer para o seu nicho, com o seu texto, com o seu jeito de falar. Você pode criar um formato do zero. Tem N coisas, né, que você pode fazer. Só que você precisa se dedicar um tempo repetindo. Se vocês observarem a Globo, que no Brasil ela tá há anos, fez 60 anos, ela tem a mesma grade, jornal, RJTV, né, o Jornal Hoje, enfim, não sei se tem mais vídeo show, mas tem a novela das 6, tarará, foi mudando de horário, mas tem o futebol às quartas, tem sempre o Big Brother todo ano. Então, gente, é a repetição que traz para as pessoas a confiança e aquela sensação de eu sei o que eu gosto desse canal, eu gosto de ver esse conteúdo, eu gosto do jeito que essa pessoa fala, eu gosto da frase que essa pessoa traz, sabe? Eu gosto dos insights. Então ela quer ver mais do mesmo. Ninguém vai no show dos Rolling Stones e não querer ouvir Satisfaction, aquela do Sympathy of the Devil, né? Não existe isso. Então, não precisa achar que todo dia você tem que fazer uma coisa nova, diferente, inusitada, criativa. Você vai dividir o seu tempo. Tipo assim, isso é a receita da Thay Dantas. Ela usa 100% se dedicando a encontrar formatos. Por acaso eu tenho feito isso. Eu estou usando quase 100% do meu tempo
pesquisando, entendendo, vendo o que faz para as pessoas viralizarem, vender, sem se vender, tudo mais. 70% do tempo tem que ser executando esse formato, né? Você tem que criar ou pedir para o seu cliente, no meu caso, eu tenho que pedir para ele gravar daquele jeito, fazer daquele jeito, né? Para eu poder, com a edição e a copy, colocar esse formato em prática. 20% do tempo é que tem que ser para testar novos formatos, né? E fazer mudanças e tal. E as trends entram. Muito importante isso que eu vi no Rafael Kiso. Às vezes você vai pegar esse marketing ali, tem um nome que ele chamou, mas é como se fosse o marketing do momento. Se tiver tempo na sua grade, você vai incluir aquela trend. Às vezes acontece uma coisa assim, super mega, tá acontecendo, sei lá, um Rock in Rio, carnaval, a coisa de Parintins, ou a festa dos Santos Populares aqui, o São João do Porto, tá acontecendo coisa que tá todo mundo falando sobre aquilo, ou sei lá, uma celebridade ficou grávida, ou morreu, sei lá, aconteceu alguma coisa, tá todo mundo falando sobre aquilo. Uma crise, tipo agora Virgínia, que eu vim saber há pouco tempo quem é, porque eu ficava tão fechada, não estava consumindo nada, até que teve a CPI das Bets no Brasil, e aí eu fui ver quem é a Virgínia e tal, e tem um canal agora que eu sigo para me atualizar, teve a coisa do Puff Daddy, pedirem. Então você vai vendo, ela agora tá com uma crise que parece que as pessoas começaram a reclamar da maquiagem dela, que deu um problema na córnea, algo muito grave, né? E aí tem gente fazendo conteúdo sobre isso. O que está por trás da Beauty. Então você pode pegar uma trend, inclusive no Google é gratuito, ele tem o Trend Topics, né? O Eto já tinha isso dentro dele, eu não sei se o Metricool tem, tenho que olhar. E aí você vê, faz sentido eu falar, né? Há pouco tempo atrás ficaram falando muito da Fernanda Montenegro, do Ainda Estou Aqui. Então você poderia falar daquilo, né? Então é importante isso. E aí isso entra muito. Faltou aqui os 10%, né? Para você melhorar os formatos que estão validados, para que eles continuem funcionando e você ter muito daquele formato. Se você seguir o Google Calendar, isso já tá aqui, já tem. Porque, assim, segunda é dica, quinta é TBT, sábado caixinha de pergunta. E, lógico, você vai trazendo isso para o seu jeito e colocando seu cliente ideal como protagonista, trazendo as questões que importam para ele. Já vai te ajudar pra caramba, tá? Tem um dia que você tem que falar do seu porquê, você tem que agradecer uma conquista, mostrar seus bastidores, já tem tudo lá que é focado no branding, que nada mais é do que você responder who, quem é você, quem você ajuda, tem lá, where, onde você está, onde você atende, onde a pessoa pode comprar, how, como você faz o que faz, qual o seu diferencial, what, o que você faz, né? Why, o propósito, são perguntas chaves, essas double weight questions, que se você não fala sobre isso no seu perfil, você não está fazendo um branding. Só que não é transformar você no protagonista, é como sua marca ajuda a pessoa a ser quem ela é sobre ela. Isso vai ser o que vai mudar a chave aí do seu alcance, do seu perfil. Muita gente faz isso dos testemunhos, mas os testemunhos, né, os depoimentos estão muito mais naquela coisa, ela tá botando esse depoimento para vender para mim, né? Então tem que ter uma forma um pouco diferente de você trazer essas histórias ali de uma maneira mais emocional. E até para você vender, igual a Jéssica faz, ela ensina uma coisa, no final ela vende a mentoria. Ela não começa o vídeo dela falando, tá aberta a minha mentoria. O jeito professoral também. Acho que meu jeito professoral não me ajuda muito a vender, né? Porque a pessoa sabe que ela vai ter que parar, estudar, aquela coisa. Enfim, os formatos, além de vídeo, além de carrossel, além de foto, são o que está por trás. Eu lembro que me descobriram no blog porque eu tinha essa estrutura. E escreva e crie conteúdo como se você já tivesse uma audiência lá de 1 milhão de leitores e seguidores. E siga aquela rotina. Isso é muito importante. E vídeos também.
E uma professora estava pesquisando por hashtags, coisas no Google, me encontrou e saiu a nossa logo aqui nesse livro, que é o primeiro livro sobre empreendedorismo na biblioteconomia. Porque toda segunda-feira no meu blog eu tinha lá uma coluna. O negócio é o seguinte: dicas para negócio, né? E acho que era por isso que eu não atraía só empreendedor, microempreendedor. Eu atraía empresas, negócios maiores. Quarta-feira era o dia de falar sobre puro sucesso. Um case de sucesso de algum cliente meu ou de alguma coisa inovadora, onde eu destrinchava insights para quem me lia, quem me via. E eu tinha essa pauta, que agora eu vou voltar com ela, né, para eu criar aqui um formato mais revista e mais falando de negócios e não só sobre dicas de Instagram, entende? E eu tinha o Papo de Quinta. O Papo de Quinta era onde eu falava sobre assuntos hypados, assuntos trends. Teve um evento sobre feminismo, eu falava sobre aquilo. As causas, o meu manifesto, entrava muito nessa reflexão. Até tem textos no meu blog que a Flávia, que era conteudista, escrevia também. Crítica social, algumas coisas, né? Então, você tem que ter pautas quentes também dentro do seu perfil para mostrar que você está nesse mundo, tá antenada. Tem gente que me fala, quando eu começo a trabalhar com ela, eu não quero datas sazonais, eu não quero que meu conteúdo fique datado, o mundo que acontece no mundo não me importa. Se o mundo não importa para você, você também não vai importar para as pessoas que estão no mundo. Simples assim, né? É relacional, conversacional. Por isso que a dica de ontem de você separar um tempinho para aquecer o algoritmo, olhar quem está te seguindo, olhar quem você segue, comentar, deixar uma pergunta, porque vai obrigar a pessoa a te responder, é muito importante. Não só tacar conteúdo e sair correndo, igual nos grupos de WhatsApp muita gente faz, né? E outra coisa que dá certo, mas tem que ter cuidado, é bater no inimigo do seu público, como a gente falou do vilão. Então, quando você bate, eu, por exemplo, posso falar de falsos gurus, quem promete hacks que são mentirosos, né? Eu vou, por exemplo, reforçar o que eu falo para o meu cliente, que já pagou mentorias caras, foi enganado, viu que aquilo não funciona e sabe que aqui eu faço um acompanhamento. Tá bom? Então é isso, gente. O storytelling, ele tem um cunho pessoal. É muito importante você trazer um cunho pessoal, onde você traga sua dor, sua superação. Por que eu resolvi deixar as empresas, criar meu negócio, trabalhar para mim mesma, ter equipe, enfim, morar em Portugal, mesmo desde que eu cheguei aqui, desde a segunda semana, eu já comecei a trabalhar com a minha marca Biblioideias, porque eu tinha já conteúdo suficiente para mostrar para as pessoas quem eu era. E como eu sempre fiz meetup, eu tinha um coworking antes de vir para cá, tinha muita foto, muito evento. Chegou um tempo que eu nem conseguia mais produzir tanto artigo para o blog. E os blogs são incríveis para gerar SEO e levar pessoas para o teu site. E aí, quando eu mostrava, as pessoas perguntavam, qual é o seu arroba? Eu estava falando, buscando uma oportunidade, Biblioideias. A pessoa via e já acreditava em mim e me contratava. Por isso que não dá para ser em casa de ferreiro espeto de pau, né? Eu tenho que criar conteúdo para mim, porque é onde eu testo e eu tenho mais segurança e confiança para aplicar no meu cliente. Então, eu uso também meu perfil muito como cobaia e para contar essa história das pessoas que são os togethers, que já passaram pela minha mentoria individual, presencial, online, né? Então, é isso, tá bom? Agora, dúvidas básicas. Eu tenho muitos eventos, muita coisa para anunciar. Como é que eu faço para incluir o storytelling dentro do meu perfil? Você vai ter a rotina do storytelling, pode seguir o Bibliocalendar. No meu caso, eu faço storytelling do meu cliente e junto a gente coloca a publicidade, a divulgação. Agora, o storytelling, o ideal
é que ele traga coisas que gerem desejo para as pessoas quererem comprar. Porque tudo isso que eu falei aqui na aula vai estar resumido na maneira como você vai gerar esse conteúdo. Eu tenho uma aula no Desafio Instabrand onde eu mostro vários perfis criativos, né? E quando eu falo até para designer, que eu estou trabalhando no perfil da Camila, até vou mostrar para ela isso. A Amanda Mal é um case, ela tem, olha, 71 mil seguidores, né? 300 seguidores. Ela é a fundadora, Brand Persona. Eu conheci ela na época do Vamos que Vamos, o programa da Rafa Capai, mentora de criativos multipotenciais, né? Raramente você encontra, mas isso aqui, ó, autora confirmada, deve ser um evento externo. Olha aqui, uma foto, escrevi um livro. Ao invés de ter um flyer, compre meu livro, tá? Mas foto pode ser sua, pode ser do seu ambiente de trabalho, pode ser inspiracional, pode ser de banco, de imagens, e uma frase, porque as pessoas estão scrollando, ela vê a foto e vê essa frase, ela se interessa em ler a legenda. Aqui, ó, e não tá a letra igualzinha, tá vendo? Quem sou eu hoje? Os três que estão fixados, né? Experimentadora. Até quando eu falei ontem do Bibliocalendar, dia do escritor, eu lembrei de quem está escrevendo um livro, quem quer escrever um livro, quem ajuda a lançar livro, né? Experimentadora. Ela se coloca como uma experimentadora, artista visual, escritora, sonhadora atrevida, à frente da Brava Galeria. Eu nem sabia o nome da galeria dela, vejo mais o perfil dela, Amanda Moll, né? Então aqui é um carrossel de momentos do dia dela, produzindo. Ela mostrou como ela construiu a casa dela, os rascunhos e tal, né? E eu já escrevi para ela, falei, cara, como é que você faz essas fotos? Você usa câmera? Porque eu tenho curso de fotografia, já tive câmera, fiquei sem. Não tenho iPhone, né? Tô pensando em comprar um agora, finalmente. E ela teve aqui na Europa, ela fotografou tudo com o iPhone dela. Noto tudo que está por vir. Por instantes o percebo ingênuo, sonhador, estático. Ainda se atreve a me encorajar. Ando pelo ateliê me sentindo só outra vez, farta de solidão, saciada. Sem esboço, sem esforço, puxo o banco de madeira e rompo mais um princípio. É por ali, certamente é por ali. Aquela voz conhecida aponta a direção. Não desistiu de mim. Então, ao invés dela botar só o poema ou ficar falando lançamento do meu livro, compre meu livro, ela narrou o poema e ela colocou imagens que refletem o poema. É muito sinestésico, é muito visual. Muito tempo que eu não vim aqui, estou vindo aqui com vocês. Isso tudo, olha, sinestésico, para gerar sensações. Isso é um conteúdo instagramável, né? Mas mesmo assim, olha, 143 likes, 82, né? 6 comentários, 24 comentários. Ela deve estar alcançando muito mais. É porque para a pessoa dar o coração e comentar, ela tem que estar disposta a isso, né? Ela contando aqui que ela não criou a capa, né? Amada, sobre a minha grande aventura de escrever um livro. Dessa vez e pela primeira vez, eu vou fazer uma coisa só no campo artístico. Eu não assumi design, eu não criei capa, eu não criei miolo do livro. Eu vou me apresentar como uma escritora e só. Viu que interessante? Porque ela é uma designer, artista, né? E aí, gente, essa é a loja dela, né? A Brava Galeria, que ela também mostrou como ela e o marido construíram. E era um lugar, Varginha, interior de Minas Gerais, que ficou famoso pelo ET de Varginha quando eu era criança. Sabe, ela não tá num grande centro, no Rio de Janeiro, São Paulo, mas não deixa nada a dever. Isso é a coisa mais legal da globalização. Então, ela dá aulas, ela vende as peças, agora ela escreveu um livro, e ela vai fazendo um storytelling. Isso é um perfil instagramável. Às vezes a gente acha que é só colocar flyer, 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 e que vai vender. Quando a Amanda narra aqui, e eu peguei aleatório, porque eu sei que ela faz um ótimo storytelling, tá? Visual, sinestésico, por isso que eu gosto de mostrar sem medo nos meus cursos.
quando ela fala, né, ali do livro dela, ela está também colocando valores e coisas que o cliente dela, né, é o herói que se identifica com ela também. Toda certeza é torta. Isso é uma crença. Um videozinho, né? Qual foi aquele outro que eu coloquei? Foi esse? Quarta-feira. Contemplo o cavalete vazio, notas de tédio. Noto tudo que está por vir. Por instantes o percebo ingênuo, sonhador, estático. Olha quanta informação. Ingênuo, sonhador, estático, tédio. Qual criativo que não passa por isso? Então, a Amanda trabalha certamente com pessoas criativas ou que querem ter mais criatividade no seu dia a dia. Faz sentido? Então, gente, espero que vocês usem, gostem. Eu vou deixar no link o curso gratuito, que foi pago pelo Fundo Europeu, eu recebi para fazer, é um curso entregue também com muita maestria, onde eu ensino técnicas de copywriting, a técnica AIDA, e lembrando que a Cel é a assistente da IA que já tem isso tudo nela, tá? Porque o que é a técnica AIDA? Você tem que atrair atenção, por isso que o gancho é importante, seja visual. Imagina todo vídeo eu começar assim, ou assim, ou, né? Eu posso trazer alguma coisa que a pessoa, ao me ver passando no feed, ela vai querer ver, né? Tem um caso de sucesso de uma moça que faz um bolo numa grande vasilha grande, ela joga em cima da mesa e fala, hoje eu vou fazer tal coisa. Né? Quem vende bolo, ao invés de falar receita de tal coisa, ela pode falar, eu vou fazer o melhor bolo de cenoura, eu vou te provar, fica comigo até o final. Né? Então, é essa coisa que vai chamar a atenção. Eu tô começando a pensar nessas ideias de gancho visual, de tipo, filmar o celular, eu botando em cima da mesa, ou eu com o celular, depois vir aqui pro tutorialzinho. São formas que a gente tem que pensar para a gente estourar a bolha. E qual foi seu momento eureka? Me diz aí. E qual gancho que você vai começar o seu conteúdo de vídeo? Como é que você vai trabalhar? Já faz uma curadoria, separa, seleciona roupas, fotos, cenários da sua casa, do seu escritório, do seu ateliê, da sua loja, do seu estúdio, para você trazer esse universo. Você viu que, como sem ir lá em Varginha, em Minas Gerais, a gente consegue perceber o que é estar dentro da galeria da Amanda, da Brava Galeria, né? E eu fiquei com vontade de comprar esse livro só de ouvi-la falar sobre o livro, né? E daquele jeitinho, pintando e tudo mais. Então é isso que a gente tem que procurar trazer para o nosso perfil para que ele seja mais instagramável. E por fora, a gente vai fazendo reunião 1 a 1, ligando para as pessoas, pode ter um time comercial, né? Até o seu marketing virtual vender por você sozinho, até a sua marca ficar apaixonante, icônica, que as pessoas queiram comprar mesmo sem você precisar vender, tá? Então, até amanhã. A aula de amanhã vai ser gravada também e é sobre... peraí que eu já falo para você. São coisas do Canvas que eu vou ensinar, tá bom? Mas tem o nome da aula aqui. Estética e identidade visual. Como deixar o seu feed magnético com o Canva. Vou falar de paletas, fontes, identidade visual. Bora arrumar esse Instagram, deixar ele magnético? Vem comigo. Se você está gostando, já segue meu canal. Chama alguém para vir para o desafio com você. E até amanhã.